Israel. Israel é um país situado no Oriente Médio, margeado a sudeste pelo Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com o Líbano ao norte, Síria e Jordânia ao leste e Egito no sudeste. O Estado de Israel tomou forma oficial no dia 14 de maio de 1948, assumindo um regime democrático parlamentar. É importante no contexto pós-moderno, pois muitos dos acontecimentos relacionados à Igreja de Cristo estão diretamente relacionados com Israel, especialmente nos assuntos por vindouros. Sendo assim, para que a Igreja de Cristo tenha de antemão as prévias dos últimos acontecimentos da sua história sobre a face da terra, sugiro que permaneça com os olhos voltados para essa nação, pois muito dos fatos que a envolve são proféticos e muito tem a falar à Igreja. A história do sétimo período. O sétimo período é, bem da verdade, uma mescla de acontecimentos relacionados política e religiosamente, ocorridos no passado, com uma reflexão que se projeta no futuro. Temos os mais variados assuntos a abordar nesse período, tanto no aspecto econômico, quanto social, político e religioso, motivo pelo qual se torna difícil não tocar em certos temas que, à primeira vista, não possuem relação com a Igreja, mas que, na verdade, muito a têm influenciado. Isso se dá devido ao fato de nos encontrarmos tão próximos desses acontecimentos, podendo precisá-los de maneira mais concreta e fiel do que grande parte dos acontecimentos do passado. Esse é um fator positivo. Temos então a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel nasce em 1948, liderado por Ben-Gurion. Israel ressurge em meio a instabilidades e incertezas, lutando para se reafirmar numa região inóspita, habitada por inimigos. Logo no início, o Estado judeu foi duramente perseguido e atacado, precisando se armar e preparando para uma guerra que até hoje ainda não acabou. O fim dela, ninguém sabe ao certo quando se dará. O Ministério e Cruzadas de Billy Graham. As campanhas evangelísticas do pregador norte-americano Billy Graham se destacam no século XX como o maior evangelista de todos os tempos. Viajando por todo o mundo por mais de 40 anos, realizando imensas cruzadas evangelísticas, o pastor Billy nasceu em 1918 nos Estados Unidos, sendo que em 1934 fez seu compromisso pessoal com Cristo, passando a se dedicar ao estudo das Escrituras Sagradas. Foi consagrado ao ministério
Em 1939, pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Obteve sua formação teológica no Instituto Bíblico da Flórida. Em 1943, se graduou pela Welton College e logo em seguida casou-se com Ruth McCubell. O pastor Billy Graham tem pregado o evangelho a mais pessoas em audiências ao vivo que qualquer outra pessoa na história. Mais de 200 milhões de pessoas em mais de 185 países e territórios. Além disso, outros milhares têm sido alcançados através dos programas televisivos e também pela internet. Os manuscritos do Mar Morto, 1950. A mais antiga cópia conhecida do Novo Testamento é descoberta na Palestina. Os manuscritos das cavernas de Qumran. Os pergaminhos do Mar Morto, ou manuscritos do Mar Morto, é uma coleção de cerca de 850 documentos em pergaminho, incluindo textos da Bíblia hebraica, que foram descobertos entre 1947 e 1956, em cavernas próximas de Qumran, uma antiga fortaleza a noroeste do Mar Morto, aqui em Israel. Eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego entre o século II a.C. e o primeiro século depois de Cristo. Esse achado é de suma importância para cristãos, por serem praticamente os únicos documentos bíblicos judaicos hoje existentes relativos a este período que explicam muito sobre o contexto político e religioso nos tempos do nascimento do cristianismo. Os pergaminhos contêm pelo menos um fragmento de todos os livros das Escrituras hebraicas, exceto o livro de Esther. Além de fragmentos bíblicos, contém regras da comunidade, escritos apócrifos, calendários e etc. Crise de Suez. Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez, que separa seu país de Israel, e impediu a passagem de navios israelenses, originando um conflito de proporção internacional, pois a França e Inglaterra apoiaram a invasão do Egito por tropas israelenses, que derrotaram as forças egípcias, mas as pressões dos Estados Unidos e da União Soviética garantiram o controle do Egito sobre o canal, com a obrigatoriedade de mantê-lo aberto à navegação mundial. O Concílio Vaticano II. Em 1962, João XXIII, através da bula papal, inaugura o Concílio Vaticano II, cujo objetivo era discutir a ação da Igreja na era atual, atualizando os assuntos referentes a uma maior abertura diante dos temas atuais. A Igreja Deus é Amor é fundada 1962. Em São Paulo, o missionário Davi Miranda funda a Igreja Pentecostal Deus é Amor, nascendo a partir de uma visão do missionário Davi, o qual por muito tempo se dedicou à obra missionária, tendo sua sede mundial na Avenida do Estado, capital paulistana. Existem atualmente milhares de templos espalhados pelo Brasil e por mais 130 países.
Reaproximação entre católicos e ortodoxos, 1965. A declaração comum do Papa Paulo VI e do Patriarca Atenágoras, logo após o encerramento do concílio, lamentam as trocas de injúrias, batalhas e intrigas passadas, iniciando assim uma importante fase no longo caminho da reconciliação. Guerra dos 6 Dias, 1967. Este foi um conflito armado entre Israel e 3 vizinhos, Egito, Jordânia e Síria, que contavam com o apoio do Iraque, do Kuwait, da Arábia Saudita, da Argélia e do Sudão. Os israelenses, fortemente armados pelos Estados Unidos, atacaram sob as ordens do general Moshe Dayan, o maior herói militar da história de Israel. O pretexto foi a intensificação do terrorismo palestino no país e o bloqueio do Golfo de Ágaba pelo Egito. Pouco depois de clarear o dia, em 5 de junho de 1967, caças israelenses aniquilaram a Força Aérea Egípcia, ainda no chão. Ao mesmo tempo, forças blindadas investiram contra a faixa de Gaza e o norte do Sinai. A Jordânia abriu fogo em Jerusalém e a Síria entrou no conflito. No terceiro dia de luta, entretanto, o Sinai inteiro já estava sob o controle de Israel. Nas 72 horas seguintes, os israelenses controlaram também a Cisjordânia, o setor oriental de Jerusalém e as colinas de Golã, na Síria. A ONU determinou inutilmente que Israel devolvesse os territórios ocupados. Curiosidades históricas. A missão Portas Abertas. Em 1955, o holandês Anne van der Bijl, mais conhecido mundialmente como Irmão André, cria a agência missionária Portas Abertas, que de início começou a contrabandear Bíblias para os países do bloco soviético. A história dessa fascinante e arriscada missão é detalhadamente explicada no livro O Contrabandista de Deus. Anos depois, a missão Portas Abertas estendeu o campo de ação por diversos lugares. No Brasil, o primeiro escritório dessa entidade cristã foi aberto em 1978. 1974. Segundo Congresso Mundial de Evangelização, realizado em Lausanne, Suíça, onde foi lançado o famoso documento conhecido como Pacote de Lausanne, em que são fixados princípios e estratégias para a evangelização do mundo. 2000. O Papa João Paulo II inicia tentativas de ecumenismo na sua encíclica Ut Nunc Sint. Apresenta
um grande desejo de que o catolicismo promova encontros fraternos e de partilha com outras igrejas, movimentos e organizações cristãs. As respostas à iniciativa de João Paulo II foi interpretada de inúmeras formas. Alguns ficaram tão felizes que agradeceram aos céus, enquanto outras viram na sua atitude apenas fins interesseiros e políticos.